Cidade de Nina Rodrigues, região do Médio Munim, a 179 quilômetros de São Luís. Esta ainda é uma daquelas cidades pacatas, onde a vida segue sem muita pressa, sem agitação. Até meados do século passado, a hoje cidade de Nina Rodrigues era a Vila da Manga do Iguará. Conta a história guardada na memória oral e nos livros que no dia 13 de dezembro de 1838, aqui eclodiu uma das maiores batalhas populares do Brasil, a Balaiada. Havia um descontentamento com o mando local. Os prefeitos, que foram nomeados pelo presidente da província, exacerbavam no seu poder, oprimiam mais ainda a população que já estava empobrecida, já estava sacrificada. Então, por exemplo, aqui era uma vila subordinada a Itapecuru. Itapecuru era prefeitura e aqui subprefeitura de Itapecuru. E havia uma inimizade política do pároco de Arari com o subprefeito de Manga do Iguará. Ora, para nós entendermos essa situação, se nós olharmos hoje para as estradas, a gente não vai entender como funcionava essa situação. E para entender a situação, basta olhar para a hidrografia da região, recortada por rios. As estradas de antigamente, de 100 anos atrás, eram os rios. Os rios é que criavam, na verdade, as povoações, é que criavam as vilas e surgiam as cidades. Os caminhos feitos pelo sertão geralmente passavam pela Vila da Manga do Iguará. Um detalhe é que aqui a palavra manga nada tinha a ver com o fruto da mangueira. Era um termo usado para denominar um caminho, uma passagem estreita de gado. E dizem que por aqui passava o gado de quase toda a região, inclusive de Arari, a cidade de onde o pároco tinha rivalidade com o subprefeito de Manga do Iguará. No caso do pároco de Arari, inimigo do subprefeito, ele mandava uma manada de gado para ir para morros e que passavam por aqui, necessariamente tinha que passar por aqui. Quando chegou os condutores de gado, que era chamado tangerinos, quando os primeiros chegaram aqui na vila, o subprefeito mandou se informar de qual era a procedência daquele gado. Eu fui informado que era do pároco. Aí perguntou se tinha autorização, licença, essa coisa. Aí disseram que não. Ele mandou prender os tangerinos e mandou soltar a manada. Revoltado, o vaqueiro Raimundo Gomes invadiu a cadeia da cidade, rendeu a guarda, libertou o irmão e todos os presos. Ao fugir, o grupo, inicialmente formado por tangerinos, buscou abrigo no Morro do Nazário, que fica às margens do rio Munim. No primeiro momento não havia aquela história de rebeldia estadual contra a província, contra o poder constitucional. Não havia essa situação. Havia uma rebeldia contra uma situação localizada. Localizada. Mas aí o subprefeito imediatamente mandou 2 emissários pedindo reforço a Itapecuru, ao prefeito de Itapecuru, e que imediatamente mandou um reforço. Além do vaqueiro Raimundo Gomes, 2 outros personagens importantes entraram para essa história. Negro Cosme, o líder quilombola, e Manuel Francisco dos Anjos, o balaio, que daria nome ao movimento. Então há 2 versões para a entrada dele. Uma, que os filhos dele teriam sido capturados para serem enviados para guerras, né, nesse movimento chamado Pega. E a outra, que as filhas dele teriam sido estupradas por milicianos, por soldados que estavam justamente arregimentando braços para as guerras. O Negro Cosme se uniu ao movimento. Ele, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele teve essa informação, ele procurou os revoltosos, ele achava que tinha chegado o dia dos escravos dominarem o Maranhão. Ele se intitulava Imperador Perpétuo dos Negros no Brasil. Ele entrou tardiamente, de certa forma, tardiamente na balaiada, mas deu um novo fôlego, um novo ânimo. Tanto é que o Luiz Alves de Lima, quando veio ao Maranhão, exatamente a mando do governo lá da corte,
ele tinha um foco, tinha um alvo, que era capturar o Negro Cosme vivo, porque ele precisava ser castigado, precisava ser um exemplo. Enquanto marchava pelo sertão rumo a Caxias, que era a segunda maior cidade do estado, naquela época, a revolta ganhava a adesão de populares. Uma parte da classe média, revoltada com a concentração de poderes nas mãos de fazendeiros, também teria se juntado aos sertanejos, vaqueiros e escravos. No caminho, atacavam fazendas no interior. Havia fuga em massa dos escravos que se organizavam em quilombos. Por volta de 3.000 negros estavam sob as ordens do Cosme, que entraram na balaiada, inclusive porque eles queriam manter a liberdade conquistada com a fuga, né? Não foi uma alforria dada pelo branco, foi uma liberdade conquistada. O desfecho da balaiada aconteceu quase 4 anos depois, com a estratégia do Duque de Caxias. Na verdade, o Luiz Alves ele era um grande estrategista, ele já vinha de outras guerras, ele era experimentado. E uma das primeiras atitudes dele ao chegar aqui foi justamente tentar chamar para si os balaios. Ou seja, ele prometia o perdão imperial, contanto que os balaios que se arrependessem passassem a caçar os outros revoltosos, principalmente o Cosme. O tempo passou e na cidade de Nina Rodrigues ainda é possível encontrar vestígios da balaiada. Hoje, quase 180 anos depois do início da balaiada, por aqui ninguém sabe ao certo o lugar exato onde ficava a cadeia da Vila da Manga. Uma das hipóteses é de que ficava nessa região aqui, ao pé do Morro do Nazário. Outro lugar importante nos primeiros combates entre os revoltosos e o exército. O morro serviu de base para os revoltosos, que se preparavam para combater o exército. Na base do morro, hoje fica uma subestação da CAEMA. Os degraus feitos para facilitar o trabalho das equipes facilitam o acesso à história. Aí depois de escalar os 55 degraus aqui da escadaria, a gente sobe um pouquinho mais ou menos 20 metros, agora sem o auxílio de uma escada, né? No topo do morro existem várias trincheiras. Não demora muito para encontrarmos a primeira. Olha só, exatamente assim, é um buraco que eles abriam para se esconder? Exatamente, a trincheira que teria sido construída pelo senhor Nazário, fugitivo de guerra, e que teria sido utilizada pelos revoltosos da balaiada, liderados por Raimundo Gomes. E aqui no topo do morro, nesse espaço de mais ou menos 30 metros quadrados, a gente encontrou 4 trincheiras. A primeira é da chegada, aqui ao lado tem uma, a gente segue um pouquinho mais para cá, à direita, tem a terceira e caminha um pouco mais em frente, a gente encontra a 4ª trincheira. Isso significa que esse morro aqui realmente foi muito importante e estratégico para os revoltosos, porque daqui de cima eles tinham uma visão geral do que estava acontecendo lá embaixo, tanto de quem chegava pelo rio, que era um dos possíveis caminhos do exército, quanto de quem chegava por terra. O principal meio de ligação em Nina Rodrigues era realmente o rio Iguará e sobretudo o rio Muni, né? Então, se observar daqui, os revoltosos tinham realmente a visão de toda a cidade, né? Inclusive a parte mais baixa da cidade, onde estava localizada o ponto de embarque e desembarque, né, de toda essa região aqui do Maranhão. Atualmente existe um projeto da Prefeitura que visa construir no topo do Morro do Nazário um monumento à balaiada. O projeto é a gente fazer um monumento, né, em homenagem aos revoltosos, na pessoa do Raimundo Gomes, que foi o que liderou o episódio aqui da Vila da Manga da época, né? Então fazer um monumento para que seja realmente, haja visitação constante dos turistas, dos estudiosos, nesse processo de resgate da história da balaiada. No próximo bloco, os rastros que ressurgem até hoje na região onde teria existido um cemitério da época dos balaios. A gente volta já.
Durante mais de 3 séculos, os mares e rios foram as principais estradas por estas bandas de cá do Brasil. Em Nina Rodrigues, os rios Muni, Iguará e Preto eram os caminhos para se chegar e sair da Vila da Manga do Iguará. Por essas águas passaram tanto os revolucionários quanto as tropas do Exército Brasileiro. Seu Baltazar cresceu ouvindo essa história que passou de geração em geração. De Vargem Grande, subindo o rio Iguará, da Vila da Manga, subindo o rio Muni, até chegar aos municípios de Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto. Belágua nessa época não era município, mas era distrito de Urbano Santos. E eles se locomoviam, servia até de orientação para chegar em determinados lugares para os confrontos. Além de caminhos, os rios foram estratégicos para os 2 lados da batalha. Dali eles subiam os rios com essas 3 partes importantes. A sombra, os rios, que era a água para o consumo humano, e a pesca e a caça. Isso eram os fatores que mais predominavam na subida e às vezes até uma descida, se fosse porventura para se esconder do inimigo. O Tamarindeiro, a poucos metros do Morro do Nazário, também já estava aqui na época da balaiada. O lugar teria servido de acampamento para as tropas do Exército que desceram o sertão no rastro dos balaios. Contam os filhos de Nina Rodrigues que ao pé do Tamarindeiro, até o fim dos anos 70, existiam túmulos onde teriam sido enterradas as vítimas da balaiada. Eu nasci nessa cidade, eu brinquei muito aqui, até porque esses jazigos em pedra portuguesas, eles ficavam aqui, nós crianças brincávamos. E lembro muito bem as pedras com descrições em português original, como falei, realmente reportavam toda a nossa história. A uns 2 quilômetros do velho Tamarindeiro, fui ao encontro de Dona Delma. Ela, que a vida inteira teve medo de cemitério, há pouco tempo descobriu que foi morar exatamente em cima de um. Meu marido quis comprar uma casa bem chapadinha. Aí eu disse, não, tá em cemitério, não, Deus me livre, tenho medo. Aí de repente a gente veio pra cá e ele te comprou aqui. Ao invés de vender a casa, que também é bar e restaurante, Dona Delma tratou de perder o medo de cemitério. Até porque os ossos não param de surgir. Aí depois eu cada ano mesmo, aí foi aparecendo osso. Tem osso ali que dá uma... aliás, em vários lugares lá. Assim. Na frente, do lado, no quintal da casa, por onde a gente anda, vai descobrindo ossos. Aqui, ó. Aqui, ó. Como a senhora se sente morando em cima do cemitério? Uma loucura, assim, eu peço até proteção para eles. Se eles forem benditos, eu digo, olha, se vocês forem do bem, só quero proteção. Não deixe nada de me acontecer no meu lugar, na minha casa. Protege e me protege. Quando começa a chover, os ossos afloram ainda mais. Esse aqui é bem largo, assim, ó. O negócio que choveu e ficou... Aí isso aqui tudo é osso, ó. Uma das hipóteses para tantos ossos espalhados por aqui é que o local tenha sido um cemitério da época da balaiada. O pessoal disse, já dentro da guerra, que era para trincheiras. Aí jogavam eles dentro. E Dona Delma diz que os ossos já viraram atração no lugar. Acho bonito, tiro fotos. Aí diz, puxa, que legal, olha, nunca tinha visto de gente assim ao vivo, assim, na terra. Pois é, meu irmão, só aqui mesmo para ter isso. Até hoje, nunca houve uma ação para dar um destino mais digno aos ossos que estão espalhados por quintais e ruas de Nina Rodrigues. Mas já existe a ideia de transformar a história da balaiada e todos os seus vestígios em um roteiro turístico que começaria por Nina Rodrigues, onde tudo se iniciou. Identificamos que a balaiada é um evento histórico, né, muito grande na região, que é o elemento de unicidade. É que unifica aquela região lá como o que pode atrair, né? Esse fato histórico,
ele tem um potencial de atratividade muito grande, ele representa muito para aquela região. E aí nós entendemos, né, identificamos que o turismo ele pode trabalhar nesse viés da história. A história por si só, ela é única, né? Porque nós temos no Brasil, ao lado da balaiada, nós temos a farroupilha e a cabanagem, né? De movimentos sociais, de uma revolução que aconteceu e que tem desdobramentos que até hoje estão ocoando nesses territórios. Mas nós temos também a culinária, a gastronomia, o artesanato, tudo isso nós identificamos numa pesquisa de campo para fazermos um mapeamento. Esse mapeamento vai definir, logicamente, né, um apontamento do que vale ser visitado, né, pelas pessoas. Nós entendemos que dessa forma, com esse mapeamento, ele servirá de base para uma futura roteirização turística. Assim, o quintal de Dona Delma, as trincheiras do Morro do Nazário, o pé de tamarindo, o recanto dos balaios e tantos outros lugares por onde a história foi escrita podem se transformar no roteiro turístico cheio de velhas novidades. No próximo bloco, vamos conhecer o Recanto dos Balaios em Nina Rodrigues. O museu construído por um piauiense guarda relíquias do movimento popular que marcou a história do Maranhão do século XIX. A gente volta já. A travessia de canoa pelo Iguará leva a um cantinho cercado de natureza. Aqui o empresário Baltazar Carvalho criou um espaço de resgate e preservação da memória da balaiada de Nina Rodrigues e do Maranhão. Em frente à casa de fazenda, ele montou um museu que chamou de Recanto dos Balaios, um encontro com o Iguará. Esse é um museu cheio de curiosidades que começam com a construção do espaço. Essa casa aqui é novinha, inaugurada recentemente. O detalhe é que todo o material utilizado, do telhado ao piso de mosaico, tem no mínimo 100 anos de história. As telhas coloniais retangulares, os tijolos e os mosaicos foram adquiridos de propriedades antigas que estavam em ruínas em cidades do Maranhão e até do Piauí. O museu é resultado de um sonho acalentado e alimentado durante mais de 5 décadas. Em 1964, quando eu era criança, com 15 anos, eu era escoteiro que vinha acampar aqui, a primeira vez que fui convidado pelo ex-prefeito para visitar o museu, visitar o Morro da Balaiada. E eu fui impedido pelos meus superiores. Quando eu voltei na primeira viagem, eu subi o Morro da Balaiada. Daquele dia em diante, eu vou fazer o museu. No acervo são mais de 1000 peças garimpadas durante anos, com a dedicação de quem busca um tesouro. Quando eu chegava aqui na fazenda, nesse ambiente, que eu conseguia, eu chegava com o meu carro trazendo uma peça que fosse, era uma sensação maravilhosa. Uma peça que fosse, era um prazer fabuloso. E isso me incentivou, e nunca pensei em desistir, porque eu nunca saí sem voltar com uma peça, menor que fosse, mas era uma peça. Nessa garimpagem, ele contou com a ajuda preciosa de amigos como as pedagogas Maria Dolores e Socorro Santos. Juntos, organizaram as ideias de seu Baltazar e construíram um museu que ajuda a contar não só a história da balaiada. Cada livro, cada peça aqui, embora ela não traga diretamente o que foi a revolta, o que foi a Guerra da Balaiada, mas ele traz uma história de todo esse período. A história, né, de famílias, né, que vieram de outros estados. A
Rota da Balaiada, ela é grande, né? Ela contempla vários municípios e contempla também outros estados como o Piauí e o Ceará. Então aqui tem peças do Piauí também, conta Seu Baltazar, tem peças de Vargem Grande, tem peça de todo o entorno, né? Então o museu, ele vem trazer toda esse conjunto de história palpável, né, a partir das peças, para que a gente possa realmente recontar a nossa história. Muitas das peças têm mais de 200 anos. Algumas delas estariam ligadas diretamente à balaiada. Essas duas espadas foi encontrada nas trincheiras do Morro da Balaiada. E foi constatado que elas são do exército combatente aos negros e aos revoltados. Esse tacho foi localizado à margem do rio Iguará, no povoado Penteado, aonde foi o maior acampamento dos balaios. Entre as peças de montaria estão selas, esporas, caçambas e estribos que trazem o brasão da coroa imperial. Tem o símbolo do Exército Brasileiro, da cavalaria do Exército Brasileiro. Nossa, gente, um detalhe. E perfeito ele está ainda, né? Inclusive encontrado aqui mesmo em Nina Rodrigues, na Vila da Manga. Então não tem como dizer que não foi da Guerra da Balaiada. As balas de canhão teriam sido encontradas no Morro do Nazário, em meio às trincheiras. Uma senhora gestante, quando viu que a gente estava catalogando, estava dizendo, olha, eu tenho uma peça aqui que eu encontrei com uma turma quando eu subi ao Morro do Nazário. E ela tão carinhosamente trouxe essa peça, né, um pedaço de uma bala de canhão, que pesa aproximadamente 3 quilos ou mais. Então isso foi interessante, porque no momento que a gente está aí tentando catalogar, as pessoas se sensibilizam e dizem, olha, eu tenho isso aqui e está à disposição. Aí a gente vai caminhando, fazendo esse passeio pela história de Nina Rodrigues, do Maranhão, que é a história do Brasil, e chega a esse espaço aqui que realmente dá nome ao que é o museu, o Recanto dos Balaios. Isso porque aqui estão peças que retratam a arte feita pelo Manuel Francisco dos Anjos, o Balaio, um dos personagens principais da Guerra da Balaiada. E é um espaço especial, né? A Guerra da Balaiada, ela ganha essa nomenclatura de balaiada por conta de um artesão de balaio, né? Um trabalhador que confeccionava balaios, né? Então, hoje aqui, esse estande, ele tem essa representatividade, né? E é uma cultura ainda muito presente no nosso município, na nossa região, na rota por onde passou toda a Guerra da Balaiada. Aqui, entre tantas peças, estão correntes e outros objetos usados para castigar os escravos. Pegava na perna dos escravos e acorrentava, e ele, a proporção que ia trabalhando, ele ia puxando essa peça aqui, que pesa aproximadamente 40 quilos, eles iam arrastando e trabalhando. Outras peças simplesmente contam a história de diferentes épocas. Das máquinas de costura, esta aqui é a mais antiga. É do final do século XIX. O detalhe é que, para funcionar, não era com os pés, não. Era aqui, olha, manual mesmo. E aqui tem uma peça da minha avó, da época da minha avó. Minha avó é de 1899. A máquina de escrever? É, a máquina de escrever manual, né? E ela foi a primeira professora de Nina Rodrigues. O engenho de 1924 é uma das preciosidades que seu Baltazar guarda no museu. Neste cantinho, os aparelhos mostram a evolução da comunicação ao longo do tempo. O primeiro telefone que chegou à cidade, a câmera fotográfica da primeira metade do século XX, as máquinas de escrever, as televisões de tubo, os rádios. Relíquias de um passado eternizado para as futuras gerações.
Então o museu ele é um espaço amplo de cultura, de estudo, de história na nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de estar dentro de um ambiente que foi construído por meus próprios esforços e dos amigos. E a gente fica por aqui.